Nos 4 filmes que tivemos dos Vingadores, nós vimos diversos heróis. Mas você já se perguntou qual é o Vingador mais forte de cada filme? Porque, bom, no vídeo de hoje, veremos qual é o Vingador mais forte de cada um dos filmes dos Vingadores. Detalhe, eu só vou considerar feitos que os personagens tiveram nos filmes dos Vingadores. Então, por exemplo, eu não vou falar da Wanda de Vingadores Era de Ultron, usando feitos que ela só teve lá no filme Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Então, dito isso, bora pro vídeo. Vingadores 1. No primeiro filme dos Vingadores é quando a equipe se forma pela primeira vez para combater o vilão Loki. E bom, eu já vou excluir 2 personagens, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, que são humanos comuns. Embora sejam excelentes lutadores, eles ainda são humanos comuns que usam armas básicas e eles não têm nenhum tipo de superpoder. Então eles ficam bem abaixo dos outros Vingadores. Logo após o Gavião e a Viúva, eu vou excluir o Capitão América, que embora seja um ótimo lutador e seja realmente muito forte, graças ao soro do super soldado, ele ainda não está no mesmo nível dos outros Vingadores. E nós também podemos excluir o Homem de Ferro, que com sua armadura, ele é bem forte, mas ainda não é o mais forte. Então a disputa fica entre o Hulk e o Thor. O que é muito interessante, porque os dois literalmente lutam. Tem uma trocação de porrada entre eles, onde a luta foi bem equilibrada. Mas no final da luta, o Hulk estava com a vantagem. Só que a briga foi interrompida por um caça da S.H.I.E.L.D., que começou a atirar no Hulk, parando a luta. E na batalha final, lá em Nova York, o Hulk para um Chitauri gigante com um único soco. E por isso, o Hulk é o personagem mais forte do primeiro filme dos Vingadores. Vingadores Era de Ultron. Nesse filme, nós somos apresentados a 3 novos Vingadores. O Mercúrio, que não vai estar nessa disputa porque ele é literalmente um velocista e morreu para um tiro. E além dele, nós tivemos a Wanda e o Visão, que sim estão na disputa. Então, para mim, a disputa fica entre Hulk, Visão e Wanda. Os outros Vingadores não evoluíram muito, por isso a disputa fica apenas entre esses 3 personagens. E eu já vou eliminar o Hulk, porque no filme a Wanda se mostrou capaz de usar seus poderes na mente do Hulk. E junto com ele, eu também elimino a Wanda, que nesse filme ainda não tinha ideia do que seus poderes eram capazes de fazer. Tanto que ela pôde ser contida por uma flecha do Gavião Arqueiro. Então, na minha opinião, o mais forte desse filme é o Visão, pois ele é muito poderoso. Ele pode ficar intangível, voar, além de possuir a joia da mente. E por isso eu considero o Visão como o Vingador mais forte de Vingadores Era de Ultron. Vingadores Guerra Infinita. Aqui a lista de personagens aumenta consideravelmente, porque nesse filme a gente tem um mega crossover. Aí a gente tem Pantera Negra, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e muitos outros personagens. E bom, eu vou ter que tirar 2 personagens da disputa, Hulk e Visão. O Hulk, ele foi derrotado pelo Thanos no começo do filme e depois ele não apareceu mais. E o Visão, bem, no começo do filme ele foi ferido por um dos soldados do Thanos, o que deixou o Visão incapacitado o filme inteiro. E pra mim a disputa fica entre Thor, Doutor Estranho e Wanda. Ambos tiveram feitos incríveis, como a Wanda, que foi capaz de destruir uma joia do infinito enquanto segurava o Thanos. E o Doutor Estranho, que deu um certo trabalho pro Thanos. Mas o mais forte desse filme é o Thor, que nesse filme tava muito apelão. Ele literalmente aguentou a rajada de uma estrela. E quando o Thanos atirou no Thor, com o poder de todas as joias do infinito, o Thor só lançou o Stormbreaker e atravessou o Thanos. E só não matou ele ali porque ele queria fazer o Thanos sofrer. Então o Thor é sim o Vingador mais forte de Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Ultimato. No último filme dos Vingadores é onde nós vemos os personagens mais poderosos, como a Capitã Marvel, que é sim muito forte, mas ela me decepcionou, porque no começo do filme ela disse que ela era fodona e que ia capotar o Thanos na porrada, mas no final acabou ficando pare a pare com ele.
Além da Capitã Marvel, o Thor nesse filme foi muito nerfado. No Guerra Infinita, ele humilhou o Thanos, e aqui ele mal acertou um golpe. E o Capitão América, que nesse filme levantou o Mjolnir, o martelo do Thor, embora tenha ficado bem apelão, ele ainda não é o mais forte. Então temos o Homem de Ferro, que teve posse das joias do infinito e foi capaz de destruir o exército do Thanos estalando os dedos. Mas mesmo assim, o Homem de Ferro não é o mais forte, pois um pouco antes dele pegar as joias, o Hulk também teve posse das joias do infinito. Então ele tinha os mesmos poderes que o Tony teve, mais o físico do Hulk. Então o Smart Hulk é o Vingador mais forte de Vingadores Ultimato. E considerando os personagens mais fortes desses 4 filmes, o mais forte é o Smart Hulk com as joias do infinito. Quem diria, né? O personagem que eu mais odeio no MCU é o mais poderoso. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Comenta se você concorda e fui!